poderia falar para ajudar essas pessoas que vieram, né? Porque teve muita... Até agora teve bastante explicações boas, acredito que deu para o pessoal aprender bastante coisa. E, na verdade, eu não tenho essa técnica toda, né, esse conhecimento todo técnico para poder passar para vocês. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia passar de útil para que vocês conseguissem, né, chegar assim, pô, mas valeu a pena ter vindo aqui. E aí eu falei assim, acho que eu vou contar uma história, né, que é mais fácil de entender, mais fácil de ser explicado também. Então eu quero contar uma história como se fosse meus amigos, como se eu estivesse contando uma história para os meus amigos, né? E, bom, é assim, pessoal. Vou ter que começar, vou contar, eu tenho 15 minutos, então tem que ser rápido. E deixa eu ver se eu consigo falar tudo. Começou há 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás, eu acabei montando alguns negócios errados também e acabei tendo uma dívida de mais ou menos uns 5 milhões. E essa dívida me pesou muito, começou a me pesar muito, né? E eu precisava pagar essa dívida de qualquer jeito. E naquela época eu dava aula de jiu-jitsu e me aventurei em abrir uma loja de produtos brasileiros. E essa loja quebrou. Então, aí eu falei, o que aconteceu, né? O que eu vou poder fazer para pagar essa dívida? E aí eu resolvi, falei assim, quer saber? Eu vou fechar, né, a loja de produtos, tá? Então, no que eu vou contando a história para vocês, por favor, imaginem essas coisas e vocês vão ver que vocês também já ficaram nessas situações difíceis da vida, né? A vida vai trazendo situações muito difíceis para a gente. E a gente tem que ter tomadas de decisões importantes também. Então eu acabei fechando a loja de produtos brasileiros e eu decidi voltar para a fábrica, né? Então eu pegava no período... A fábrica, ela fazia Yakin e Hirukin. Eu ganhava 1.300 a hora. E no Yakin a gente ganha um pouco mais. Então eu trabalhava das 8 às 8. Quando terminava, se eu estava de Hirukin das 8 às 8, eu voltava correndo para casa e aí eu trabalhava, dava aula de jiu-jitsu, né? Aí quando eu estava de Yakin, eu dava aula de jiu-jitsu no período da manhã. Então eu fazia kotai também com um aluno meu que me ajudava dando aula. Aí, então eu já tinha o dinheiro da fábrica e também tinha o dinheiro do jiu-jitsu, né? Fora isso, eu trabalhava de segurança, sábado e domingo, em Nagoya. Então aí eu tinha também o dinheiro da segurança. Então eu fazia 3 trabalhos. E eu achava que isso seria o suficiente para pagar as minhas dívidas. E eu fiquei fazendo isso mais ou menos uns 2, 3, 4 meses. Só que eu percebia que a dívida, ela não terminava, ela não diminuía. Eu percebia isso, só que eu não tomava nenhuma atitude. E o que acontece, pessoal? Nesse ponto, eu gostaria que vocês também entendessem o que vocês estão fazendo. Quantas pessoas têm dívida no cartão de crédito, que vai empurrando o cartão de crédito? Né? Vocês já se sentiram, muitas vezes, que você trabalha, quando chega o dia do pagamento, mó tá no Chile, né? Hoje é dia de pagamento. Aí só que quando você recebe, aí o dinheiro evapora, você fala, nossa, para onde que foi esse dinheiro? Né? Vocês já sentiram isso? Eu já senti muito isso daí. Né? E aí você acaba não conseguindo guardar o dinheiro, e você mesmo fala, poxa, mas o que eu estou fazendo? Por que não está sobrando esse dinheiro? Né? E nesses 3, 4 meses que eu estava fazendo isso, eu estava achando que eu estava bem, mas na verdade eu não estava bem, porque eu não estava conseguindo eliminar essa dívida dos 5 milhões. E eu estava trabalhando, pessoal,
de segunda a segunda, não tinha folga. Aí teve um dia, num dia de semana, que eu saí mais cedo da fábrica, porque tinha faltado peça na fábrica. Eu trabalhava na Denso, em Yokkaichi. E nesse dia, faltou peça, então eles liberaram a gente no período da tarde, para ir embora. E como eu já não folgava já há um bom tempo, eu estava cansado. E aí eu falei assim, quer saber? Hoje eu vou extrapolar. Aí eu fui lá no De Amigos, aí eu comprei meia dúzia de pães, comprei presunto, 200 gramas de presunto, aí eu comprei também uma Coca-Cola e um pote de maionese. Fazia tempo que eu não pegava e fazia algum zeitaco, né? E... bom, achei que tava legal isso daí, né? Eu peguei e falei, vou levar, né? A maionese também. Aliás, maionese, muita gente deve estar pensando, a moça da comida fitness lá, né? Nossa, maionese, né? E... só que... mas eu gosto de maionese. Eu gosto muito. Aliás, assim, por que tudo que a gente gosta de comer faz mal para a nossa saúde, né? Tipo, coxinha, pastel, pizza, sorvete, mulher. Enfim. Mas, o que aconteceu? Eu cheguei em casa com aquilo lá, todo contente, né? Aí eu coloquei na mesa, aí a minha ex-esposa estava lá, né, com as nossas filhas, e quando ela viu aquilo, ela falou assim, por que você comprou isso? Eu falei, porque eu estava com vontade de comer. Aí, eu levei um esporro, ela falou assim, porra, mano, a gente já está sem dinheiro e você fica comprando essas coisas. Mas eu levei um esculacho, e na hora, a única coisa que eu pensei, porra, filha da puta, vai tomando. Pensei, né? Mas, cara, depois de um tempo, eu comecei a entender. Eu comecei a sentir a situação que a minha família se encontrava naquele momento. Aí que pesou, porque eu falei assim, se ela está preocupada com 200 gramas de presunto, a situação aqui em casa está feia, está ruim. E aquilo lá me deixou muito mal. Não pela bronca também, fiquei puto, mas pela situação que eu via a minha família, né? E ali, pessoal, eu espero que isso também venha ajudar vocês, tá? Ali foi uma virada de chave tão grande na minha vida, que aquela noite eu fiquei com vergonha de mim. Eu falei assim, daqui para frente, nunca mais vai faltar nada dentro dessa casa. Nunca mais. Aquilo foi tão forte na minha vida, que eu prometi para mim mesmo, que nunca mais ia faltar nada referente a dinheiro dentro da minha casa. Aí, o que eu fiz? Isso daí acredito que vai ajudar muito vocês, principalmente as pessoas que estão patinando, né? Que não tem, trabalha e não vê o dinheiro guardado, não consegue fazer um choquinho, uma poupança, né? O que eu fiz? Eu analisei todas as minhas dívidas, o que eu tinha de dívida. E analisei também o quê? Que, primeiro de tudo, pessoal, para você montar um negócio, para você fazer qualquer coisa que você queira fazer para aumentar a sua renda, você tem que fazer o quê? Organizar o que está dentro da sua casa. Organize o que tem dentro da sua casa.
Quais são as despesas que você tem dentro da sua casa? Quais são as despesas que realmente são necessárias e quais são as despesas que não são necessárias? E aí eu peguei lado A, lado de despesa necessária. Lado B, lado de despesa que não é tão necessária assim. Então, por exemplo, parcelamento de carro, lado direito. Aluguel, comida, lado esquerdo. E assim foi. Então eu comecei a separar. Então eu falei, esse daqui não posso deixar de pagar. Esse daqui eu posso tentar diminuir. Não entendi? Horário. Deu meu horário, gente. Ó. Tá bom. Ixi, Tá bom? Tá E aí? bom, gente. Comendo açaí. a história não acabou, pessoal, mas Tá bom. como eu vou ter que parar, de repente eu faço um vídeo no YouTube para vocês terminando, tá? Mas pessoal, muito obrigado, cara. Tiago, boa noite. Enquanto isso, fiquem à vontade aí, a gente ainda não vai começar, vai esperar entrar um pouquinho das pessoas aí, podem perguntar o que vocês quiserem aí. Hoje a gente vai falar um pouco de desenvolvimento pessoal, do nosso dia a dia, né? Moki, boa noite. Fernando Konishi, boa noite. Pessoal, dólar e ien, o ouro dólar não para de subir, hein? Caramba! Sakamoto, boa noite. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente. O prazer é todo meu, Sakamoto. Yuri, quero saber o resto da história. Vamos contar o resto da história, sim, com certeza. Born to Forex. Born to Forex, caramba. Boa noite. Fernando, acompanho o seu trabalho, parabéns, obrigado. Júnior Gomes, qual foi a alavancagem que você usou na conta de 400 mil para chegar aos 5 milhões? Foi gradativo, tá? Eu acho que eu comecei com 0,04 de start, aí fui aumentando. Agora aqui tá com o primeiro start, que é um X, ele tá com 0,25. Tá aqui, ó. 0,25. Tá? Tá com saldo de 5.480. Sensei, nos workshops não tem horário para cada palestrante? Tem. Tem horário para cada palestrante, mas acho que o meu ali eles erraram, né? Yasuo, boa noite, tem vaga para novembro? Eu acho que ainda tem, precisa perguntar para Josi lá, não tenho certeza. Sakamoto fez $500 agora, parabéns. Fabiano, boa noite. Um dia que eu estudei com você, tô tendo ótimo resultado. Pô, parabéns, obrigado, hein? Ouro dólar, pessoal, tá subindo muito aqui, né? Tá sugoi. Ichiren, Sensei, no começo da sua carreira no Forex, qual foi sua maior dificuldade e seu maior aprendizado? A maior dificuldade foi segurar a minha ganância. Como todo mundo, né, pessoal? Todo mundo. A maior dificuldade é você entender que você não vai acertar, não é uma coisa que você acertou na loteria. É uma coisa que vai exigir muito estudo. E aquilo lá meio que me frustrou no começo, sabe? Aí foi um pouquinho... me decepcionei um pouco, né? E o maior aprendizado também é a mesma coisa, né? Saber que eu tenho que correr muito atrás, eu tenho que aprender muito. Foi um grande aprendizado. Acho que minha maior perda grande foi meu maior aprendizado, viu? Sueli, boa noite, Roberto, boa noite. Josi, linda e maravilhosa. Ó, Josi, aí, ó. Por que não falou Roberto, lindo e maravilhoso? Só a Josi?
Sadaloco, boa noite. Fernanda Carvalho, boa noite. Bora aprender. Pessoal, hoje vocês podem ficar à vontade de fazer as suas perguntas, tá? Depois que a gente bater um papo aí e tudo. Mas hoje, assim, o nosso bate-papo, ele é mais voltado para desenvolvimento pessoal, tá? Porque eu acho que tem bastante pessoas aqui que não... Bastante não, mas deve ter algumas pessoas que também não interessam muito pelo Forex, né? Então, eu queria conversar com vocês de uma maneira que eu consiga ajudar de uma maneira geral, tá? E também lógico que vai servir para quem tem intenção ou para quem já tradeia, né? O que eu vou conversar com vocês, eu acredito que vai ajudar bastante. Oi, Sensei, boa noite. Hoje tem sorteio. Tem, Cíntia, tem sorteio, tá? Sakamoto, quero entrar a aprender mais suas técnicas. Muito boas. Obrigado. Fala, Hugo, beleza? Lúcia, como preparar a parte mental para aguentar quando temos grandes perdas? Poxa, que é uma boa pergunta, hein, Lúcia? Grandes perdas, a gente tem que entender que são grandes ensinamentos, grandes aprendizados. Grandes perdas, ela vem junto com grandes aprendizados. Sem essas grandes perdas, a gente não consegue entender esses grandes aprendizados, porque é uma surra que a gente leva, né? Normalmente, até na nossa vida, a gente aprende muito com os nossos erros. E quanto maior o erro, maior o aprendizado. Então eu procuro conciliar isso daí, né? Lógico que a gente não pode só ficar errando na vida que acaba se ferrando. Mas no Forex também é a mesma coisa. Se você perde, você acaba quebrando sua conta. A vida em si, pessoal, e o Forex, eles andam muito em paralelo. Eu ensino muito isso para os meus alunos. Os dois, eles caminham juntos, né? E aí é a mesma coisa que você interpretar a sua vida. Então você fala, pô, peraí, eu não posso ficar errando tanto assim, né? Eu já aprendi esse erro, não posso cometer de novo. E pior que na nossa vida, a gente comete esses erros também, né? Que nem, por exemplo, eu arrumei um namorado muito tranqueira, graças a Deus eu terminei com ele, não quero mais problema pra minha vida. Aí você vai lá, passa 1, 2 meses, arrumou um outro namorado pior ainda, né? Então... acontece isso. E no Forex é a mesma coisa. Você fala assim, nossa, eu já aprendi. Não vou fazer esse tipo de entrada, não vou mais perder assim. Aí você vai lá, passa um tempo, você perde de novo. Acontece isso, né? Andréia, você fez algum curso no Brasil ou no Japão? Eu fiz 3 cursos. 3 cursos, todos no Japão. Tá? Um foi com um brasileiro, né? Com o Flávio, e os outros 2 foi com o japonês. Um japonês de Tóquio e um de Osaka. Só que, pra falar a verdade, os cursos em japonês que eu fiz não foi muito bom, não. Foi meio furado. Cíntia, boa noite. Plante riquezas. Conhecimento que agrega a sua liberdade financeira. Sim, com certeza. Conhecimento. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá? Takahashi no Japão com certeza vai ajudar. Cíntia, eu também perdi já muito, preciso estudar muito. Na verdade, Cíntia, as perdas, elas não estão tão relacionadas assim com o aprendizado, tá? E sim com a experiência e o controle emocional. As perdas, elas vêm mais daí, tá? Não é que você não vem perda de erro técnico. Sim, ele vem. Mas ele vem mais, as perdas, tá, pessoal? Elas vêm mais por erro emocional. Tá? Coloquem isso na cabeça, tá? Mais ou menos aí, se você falar em porcentagem, 70% vem de erro emocional, tá? Erro técnico é bem menor. Trader aprendiz. E aí, trader aprendiz? Beleza? Como é que você tá? Tá ao vivo no YouTube também? Não, irmão. Só aqui, tá? A live é só aqui hoje, tá, pessoal? Fernanda, já ganhei muito com ouro e perdi também.
Mas a gente tem que ganhar mais do que perde, né? Você ganhou mais ou perdeu mais? Como que é isso aí? Sakamoto, fiz o que o sensei falou, já saquei. Muda totalmente o psicológico. Boa, isso aí. Muito bom. Durval Júnior. Eu sempre caio no arrasto. Ai, caramba, é. Puta, arrasto é foda, né? Quero consertar isso. Em novembro vai ser uma boa oportunidade. Tá certo, Durval? Tamo junto. Roberto, boa noite. Melhorar nosso conhecimento e agregar sabedoria para as finanças. Isso aí. Já perdi 2 milhões com robôs, Andréia. Ô, Andréia, 2 milhões com robô é doído, hein? Bom, se te ajudar, eu já perdi 15 com robô. Mas foi assim, eu comecei colocando 1 milhão no robô, né? Inclusive era um robô que eu ajudei a fazer. Foi numa empresa japonesa que eles desenvolveram esse robô, né? E eu ajudei a fazer ele, né? Não a programar. Só fazer a parte técnica, né? E, cara, aquilo lá começou a dar tão bom, que aquele 1 milhão, em mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, eu já tava com 15. Aí eu falei, nossa, esse robô é perfeito, cara. É muito bom, né? E eu lembro que isso aí foi em junho, isso. E foi na época que eu ia completar 50 anos de idade. Aí, em julho, eu fazia 50 anos. E aí eu peguei e falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu já tô com 15 milhões. Eu vou esperar mais um mês, que aí provavelmente vai bater uns 20, 25 milhões, sei lá, né? Tava todo empolgado. E aí eu falei assim, eu vou comprar uma Lexus de presente pra mim. Fazer 50 anos, né? Vou comprar uma Lexus. E aí eu deixei, em vez de tirar, porque eu já tava pensando em tirar o dinheiro, porque eu falei, tá muito arriscado isso daqui. Mas eu falei assim, eu vou esperar dobrar, porque aí eu vou comprar o Lexus. Mano, chegou mais ou menos no dia 25 mais ou menos, de junho. Eu lembro que foi no Euro-Yen. Foi uma subida histórica do Euro-Yen, que tipo 10 anos não tinha subido daquele jeito. E foi levando a conta, levando. Eu lembro que eu tava no Saizeria jantando, cara. De repente eu olhei pro meu celular assim, minha conta zerada. Eu falei, o que quebrou, cara? Aí quebrou a conta de todo mundo. Quebrou a conta de um monte de gente. Mano do céu, aquilo lá deu uma tristeza. E o Japa, que fez a programação, ele também botava tanta fé no robô, que ele pegou e vendeu uma casa que ele tinha, que ele ganhou de herança, né? Do pai dele, quando morreu. Aí ele perdeu Niokuen, cara, no robô. Aquele dia foi foda. Yuri, qual o mínimo necessário para fazer as operações? Mínimo necessário é 10 mil ienes, tá? Mas eu não aconselho você a trabalhar com 10 mil ienes. Eu gosto de começar com pelo menos 150, pelo menos, tá? Lúcia, no Forex você cria metas? Valor e ganhos, valor e perdas? Eu não crio metas, tá? Eu vejo como que tá o dia, se eu posso ganhar bem ou se eu posso ganhar só um pouco. Vai variar muito da movimentação que ela tá me oferecendo. É igual você, né, Lúcia? Você é mergulhadora, né? Você é uma mergulhadora profissional. Então, você sabe como que tá as condições do mar e você sabe o quanto tempo você pode mergulhar ou não, dependendo das condições, né? Então, o Forex também é assim. Dependendo das condições que a movimentação do mercado oferece, eu posso tradear mais ou posso tradear menos, tá bom? E aí, Rafael, beleza, irmão? Como é que você tá? Sashiburi, né? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Começar nosso bate-papo aí. E depois eu vou abrir também para vocês fazerem
perguntas, tá? Da maneira que vocês quiserem. Quanto mais vocês estiverem aí interagindo, a Josi vai estar olhando e vai estar analisando, e ela vai estar vai selecionar 3 pessoas para ganhar o curso gratuito, né? O nosso curso para novembro, tá bom? Vai ser presente para vocês. Na verdade, a gente ia sortear lá no evento. Só que eu acho que eles esqueceram de sortear. Aí algumas pessoas cobraram isso da gente. Falou, poxa, não sorteou, né? Eu fui lá só para ver o sorteio e tal. E aí a gente falou, pô, sacanagem, né? A gente já prometeu isso daí, vamos sortear então na live. Beleza? Então, todo caso aí, pessoal, eu vou estar contando a minha história e vocês coloquem aí por que você merece ganhar o curso, tá bom? Por que você merece ganhar o curso? Daqui pra frente, a Josi vai estar lendo e vai estar selecionando. No final da live, ela vai me passar através do WhatsApp o nome de 3 pessoas que ganharam e eu vou estar anunciando aí, tá ok? Bom, vamos lá então, pessoal. O que eu estava falando na palestra, né? O que eu estava falando na palestra? Assim, eu estava há 20 anos atrás, na verdade, como eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui, eu vou contar com um pouquinho mais de detalhes, tá? Eu quero que vocês consigam imaginar essa situação para vocês, porque eu acredito que pode ser a minha história pode ser um pouco diferente da história de vocês, porém, vocês vão se identificar muito com os problemas que eu fui tendo durante a minha vida, e eu acredito que vocês também vão se identificar, poxa, é mesmo, esse problema eu também já tive, né? Há problema assim, assado. E aí vocês vão ver como que eu resolvi esses problemas, tá? Não estou falando que é a maneira mais certa de resolver os problemas, porém, foi a maneira que eu encontrei para poder resolver tudo isso daí, beleza? Então, há 20 anos atrás, pessoal, eu me aventurei, né, em abrir uma loja assim de produtos brasileiros. E eu dava aula de jiu-jitsu, na verdade, né? Só que eu vi uma oportunidade com 2 sócios, de abrir uma loja de produtos brasileiros. Aí o meu olho cresceu, eu falei assim, já tô indo bem na academia, né? Só que a academia era uma coisa que eu realmente entendia, né? E na loja de produtos brasileiros eu não sabia nem cortar uma carne, né? E aí eu falei assim, não, eu só pensei no dinheiro. Só pensei que ia me dar lucro. Aí que tá o erro, né, galera? A gente pensa no lucro somente e a gente não pensa que a gente vai... como que vai ser isso tudo? Então foi muito mal estudado. Além de... sociedade, pessoal. Sociedade é foda, velho. Sociedade você tem que tomar muito cuidado, porque... se não for com pessoas honestas, assim, você tá lascado. E foi o que aconteceu. Éramos em 3, e aí o pessoal começou a passar a perna, né? Alguns desviavam dinheiro, desviavam produtos, isso e aquilo. E eu na confiança ali, até porque eu também dava aula de jiu-jitsu, e muitas vezes eu não tava lá na loja. Enfim, acabou, cara, que ficou uma dívida de 5 milhões lá dentro. Por isso que eu adquiri essa dívida. Só que o que aconteceu? Esses sócios sumiram, vazaram, né? E ficou só eu lá. E eu também não... Falei, cara, como é que eu vou fazer? Então, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso cortar de onde que vem as despesas, tá? Eu cortei as despesas, primeiro de tudo, fechei a loja de produtos. Então, eu fechei a loja de produtos, porque dava muita despesa.
Aí, o que aconteceu? Ele arrastou a minha academia também. Veio junto. As despesas também acabaram passando para a academia, né? Então, aquele ponto ali, que já era muito grande, né? O que aconteceu? Eu tive que fechar o ponto todinho. Era tipo um supermercado que a gente tinha alugado. Então, o que eu fiz? Como o aluguel era muito caro, era 700 mil o aluguel naquela época, eu cortei isso tudo. E aí eu peguei um lugar menor, bem menor. O pessoal da igreja estava mudando. E aí o pastor, ele ofereceu aquele lugar para mim. Falou assim, ó, a gente tá de mudança, você não quer pegar esse lugar? Eu falei, ah, eu quero. E aí o que aconteceu? Aquele lugar, pessoal, tinha 4 andares. Então, que eu poderia fazer? Um andar seria tatame, o outro andar eu fiz a minha academia, e os 2 andares de cima era a minha moradia. Então, ou seja, eu pagava um aluguel só. O aluguel, pessoal, era 120 mil. Né? Então, para mim compensava muito mais. Porque além de eu pagar muito menos, eu não ia pagar o aluguel de onde eu morava. Eu mudei para lá também. E foi complicado, viu, morar para lá, porque o prédio era muito velho e onde a gente morava tinha muito bicho, né? Então, no verão, assim, tinha umas lacraia, cara, enorme que aparecia lá em casa minhas crianças eram pequenas. Nossa, eu morria de medo de morder elas, sabe? Foi complicado pra caramba. E lá embaixo, como lá embaixo tinha mato, né? Aparecia até cobra, mano. Era complicado ali. Mas a gente pegou e ficou lá durante uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, morando lá. Nesse perreio todo. E aí eu falei, não, agora eu preciso pagar a dívida, né? E foi aí que eu falei, vou voltar pra fábrica. Então eu trabalhava das 8 às 8 na fábrica, e aqui em Hirukin. Dava aula de jiu-jitsu também depois que eu voltava. E sábado e domingo eu fazia segurança. Então eu não folgava, né? E comecei a fazer isso, só que, como eu falei pra vocês lá na palestra, eu não tava conseguindo pagar as dívidas, né? O dinheiro tava entrando, mas eu não conseguia pagar as dívidas. Então eu vi que ali, pessoal, eu tinha uma má administração financeira. Eu tinha uma má administração do dinheiro, né? E até então eu não tinha me ligado nisso daí. Foi aí, né, que foi aquela história lá do presunto, que quando eu saí da fábrica um pouquinho mais cedo, né, fazia tempo que eu não folgava, e como faltou peça na fábrica, eu trabalhava na Denso, em Yokkaichi. Então fazia umas peças assim, tipo umas panelinhas assim, da Harley Davidson. Aí faltou peça. Aí eles dispensaram mais cedo. A gente saiu depois do almoço. Aí eu peguei e falei, faz tempo que eu não descanso, eu quero dar uma relaxada, né? Eu vou passar lá no De Amigos e vou comprar pão, presunto, uma Coca-Cola e uma maionese, né? Aí eu peguei e levei isso tudo para casa. E quando eu levei isso tudo para casa, eu cheguei lá, coloquei em cima da mesa. A minha ex-esposa chegou e falou assim, pra que você comprou essas coisas se a gente não tem dinheiro? Então ela achou aquilo lá uma extravagância muito grande, né? E me esculachou. Me deu uma bronca. Aquele dia foi zoado mesmo. Aí eu fiquei pensando, né? Porra, mas tá brigando comigo por causa de 200 gramas de presunto, né? Que foda. E naquele momento, eu fiquei muito bravo, sabe? Fiquei chateado. Mas depois eu comecei a pensar melhor. Eu falei assim, na verdade, a situação da minha casa, ela tá ruim. Ela tá tão ruim que essa mulher tá brigando comigo por causa de 200 gramas de presunto. Aí sim, pessoal. Aí que começou a virar, né? A minha chave começou a virar. Porque até então, eu estava
habituado a gastar o dinheiro. Então eu não tinha esse controle de administrar o dinheiro. E ninguém me ensinou isso daí. Aí eu falei, poxa, como é que eu posso fazer para conseguir pagando minhas dívidas, para eu sair dessa situação tão ruim? E aí eu peguei lado A, lado B. O que eu tenho de despesas indispensáveis, tá? Presta bem atenção nisso, pessoal, porque muitas vezes pode parecer muito besta esse tipo de atitude, né, que você vai fazer, mas faz uma diferença enorme na sua vida isso daí. Faz uma diferença muito grande. Você realmente pegar as despesas que você não pode deixar de pagar e as despesas que você pode ir diminuindo ou parcelando ou fazendo alguma coisa desse tipo. E a dívida dos 5 milhões? O que eu fiz? Eu peguei e liguei para cada fornecedor. Era fornecedor de carne, fornecedor dos produtos, né? E um monte de coisa. A luz, ficou caríssima também. Tudo. Aí eu liguei, entrei em contato com cada um deles e combinei quanto que eu poderia pagar para cada um. Aí, pessoal, o que acontece? Quando você liga para a pessoa, tá? Isso aí, se você tiver esse problema, vai te ajudar muito, tá? Quando você dá satisfação, as coisas melhoram. Você precisa dar satisfação. Então, você que tem dívidas, por exemplo, na prefeitura, você que tem dívidas no cartão de crédito, você que tem dívidas em qualquer coisa que seja, você tem dinheiro emprestado, qualquer coisa, pessoal, você tem dívida, não está conseguindo pagar? Espera um pouquinho só. Conversa com a pessoa que você tem dívidas, tá? Quando você tem isso daí, pessoal, você vai lá e dá as caras a tapa, o cara pode até achar ruim de você. Ele pode até te xingar, mas ele vai aceitar a sua proposta. Sempre, porque é melhor pingar do que não receber nada. Entende? Então, por exemplo, você chega assim e fala assim, olha, eu tenho 1 milhão de dívida com você, mas eu só posso te dar por mês 40 mil. O cara vai falar, porra, mano, vai tomar no seu cu, filha da puta, tal, vai te xingar, vai falar umas merda pra você, mas ele vai aceitar, tá? Porque a pessoa também entende as nossas condições, nossos problemas. Então, ele vai aceitar. Então, seja homem de assumir as suas dívidas, vai lá, mete as caras na pessoa e fala, olha, minha situação é essa e essa. Eu não vou deixar de te pagar. Mas a minha condição que eu posso te pagar é isso. O cara vai aceitar. Pode ser prefeitura, pode ser o que for, velho. Pode ser o que for. Se você falar com convicção, mostrar honestidade, mostrar intenção realmente de pagar a sua dívida, pode ter certeza que vai dar certo, tá? Essa é a primeira dica que eu posso estar te dando, beleza? Aí, ó, eu comecei a pagar. Então, eu tinha o trabalho da Denso, que eu ganhava mais ou menos uns 300, 350. Naquela época eu ganhava acho que 1.400, se não me engano. Aí eu tinha mais o dinheiro do jiu-jitsu, né, que eu dava aula, tirava mais ou menos livre aí, mais ou menos uns 300. Tinha mês que dava bom, 350, né? E eu tinha o dinheiro da segurança, né? Cada dia que eu fazia segurança lá, ganhava uns 10 conto, 12 conto. Então o que eu fazia? Esse dinheiro que eu ganhava da fábrica e do jiu-jitsu, eu pagava todas as contas, mais uma parte ia para as dívidas, né? E aí sim, ia começando a amenizar. E o dinheiro que eu ganhava do baito, né, de segurança, eu usava para comprar comida dentro de casa. Então aí você já viu, né? Eu não podia ficar doente de forma alguma. Eu trabalhei assim, dessa maneira, de segunda a segunda, durante 3 anos, para pagar toda a minha dívida.
E foi complicado, porque 3 anos sem você folgar um dia e não podendo gastar nada. Eu não ia nem num saizeria, pessoal. Esses 3 anos, nem saizeria eu ia, tá? A gente comia em casa. E é ruim falar essa parte, né? Mas presente de Natal para minhas filhas também não teve durante esse tempo. Foi muito pesado mesmo você não poder estar dando nenhum presente de aniversário para as crianças, tá? Só que o que acontece, pessoal? Passando esse tempo, cada mês, pessoal, era uma vitória para mim. Porque eu sentia que a minha dívida, de certa forma, ela ia diminuindo, né? E isso daí começava a me deixar mais animado ainda. Quando eu consegui pagar a minha dívida, depois de 3 anos, deu 3 anos e uns 2 meses, mais ou menos. O que acontece, pessoal? O dinheiro que eu tinha que pagar as minhas dívidas, já não existia mais dívida. Então eu já estava tão viciado que o dinheiro ia embora, que esse dinheiro praticamente ficava tudo guardado. Eu comecei a juntar muito dinheiro. Vocês estão entendendo como que foi que está acontecendo? Entendam que talvez muitos de vocês podem estar numa situação difícil agora, mas ela é consertável. Entenda que você pode consertar, né? Por pior que esteja a sua situação, se a gente quiser, a gente pode consertar. Por exemplo, pessoal que usa o cartão de crédito. Então usar cartão de crédito, pessoal, é um veneno, porque você vai empurrando com a barriga, né? Esse mês você gastou 100 mil. Então, quando você receber esse dinheiro, receber o seu salário, 100 mil, você já perdeu, porque você está usando aquilo lá. Ah, Roberto, mas não tem jeito, você não me conhece, você não sabe a situação da minha casa. Eu não sei a situação da sua casa, mas a situação que eu estava naquele momento era muito foda, pessoal. Muito complicado. E eu acho muito difícil alguém naquela situação casado com 2 filhas, ainda praticamente uma recém-nascida e uma de 3, 4 anos, e com essa dívida enorme, não é uma situação boa. Né? Não é uma situação boa. A única maneira, pessoal, da gente conseguir resolver essas situações que a gente se encontra, não tem jeito. É trabalho na fábrica mesmo. É trabalho. Trabalhar, até você conseguir resolver tudo isso daí na sua casa. Não tem jeito. Aí eu vejo muita gente que começa a inventar coisinha. Fala assim, então, eu vou pegar e vou fazer um curso de alguma coisa, eu vou fazer um curso de barista, eu vou fazer um curso de martelinho, eu vou fazer um curso de não sei o quê. Pessoal, para tudo tem o seu tempo exato. Entendam isso, hein? Para tudo tem o seu tempo exato. Não adianta você querer meter um curso no meio quando você tá no perreio. Quando você quer fazer curso, é depois de você arrumar a sua casa. Não fique inventando essas coisas aí, porque você vai acabar se prejudicando mais ainda. Chegar assim, então, vou comprar um carro para eu revender, né? E fazer isso e aquilo. Cara, pensa em trabalhar para liquidar as suas dívidas. Tem que aumentar a carga horária, tá? Muitos aí talvez não vão aceitar o que eu tô falando, mas aí é com vocês, tá? Eu vou estar continuando a minha história, porque como eu falei, foi o que eu fiz. Aí depois, o que aconteceu, pessoal? Depois que eu terminei de pagar essas dívidas e comecei a juntar dinheiro, aí que eu falei, eu vou investir em mim. E foi aí que eu comecei a fazer o meu primeiro curso. Eu fiz curso de serigrafia.
Então eu comecei a fazer camisetas, eu aprendi a fazer camiseta, comecei a aprender a fazer adesivo e nobori, essas coisas assim, kanban, sabe aqueles kanban grandão? Eu comecei a fazer. E aí eu comecei a criar know-how, comecei a crescer. Então quando naquela época existia eventos de Dorifto em Gifu, né? E aí eu pegava e customizava os carros. Eu que colocava aqueles adesivos dourados, prateados nos carros, fazia camisetas de Miss, tinha aqueles Miss model, não sei o que, top model, essas paradas todas. Aí eu fazia todas as camisetas para esse pessoal. Então eu comecei a fazer muito dinheiro com isso daí também, né? Então eu comecei a ter mais renda. Minha renda começou a aumentar mais ainda, né? Então foi uma renda maior que eu comecei a ver, pessoal, que aí eu juntei o meu primeiro 1 milhão. E isso não demorou muito. Então entendam, né? Vamos entender uma coisa muito importante. Quando você não tem dívidas, tá? Presta bem atenção. Esse aí é o primeiro nível da sua liberdade financeira. Muito se fala em liberdade financeira, né? E aí a gente pensa que liberdade financeira é você poder viajar para onde você quiser, você ir para o restaurante que você quiser, né? Ter o carro que você quiser. Não é isso. Liberdade financeira, pessoal, é você não ter dívida. Se você não tem dívida, você já está na liberdade financeira, porque você trabalha e o dinheiro é seu. Aí você faz aquilo que você quiser, não aquilo que você é obrigado a fazer. Entende? Bota isso na cabeça, absorva, pessoal, essas informações que vai ajudar muito vocês. Tá? Então você pega, conseguiu eliminar as dívidas e aquele dinheiro começou a sobrar. Eu falei, vou investir mais em mim. Aí o que eu peguei e pensei? Eu vou fazer investimentos, né? Aí foi aí que eu vi uma revista alternativa que tinha uma propaganda do meu primeiro professor, o Flávio, né? Ele falava assim, o seu futuro, Daijobu. Esse foi o slogan que ele colocou. O seu futuro, Daijobu. Aí eu parei e fiquei pensando, olha, eu tô começando a ficar bem de dinheiro, né? Fazia tempo que eu não via 1 milhão na minha mão, assim. Só que meu futuro não tava Daijobu, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e entrei em contato com essa pessoa. Foi em 2008, tá? 2008. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria de fazer seu curso, mas eu queria ir na sua casa, conhecer para ver se é de verdade mesmo, né? Aí ele falou, pode vir. Ele morava em Nagoya, falou, pode vir, o dia que você quiser. Aí eu peguei, tirei um UQ e fui lá. Me recebeu muito bem e tal. Aí na época, cara, o curso dele ainda era barato pra caramba. Aproveitei, porque eu era acho que o terceiro aluno dele. Paguei 150 mil. Só que aí o que aconteceu? Ele operou na minha frente, né? Ele operou na minha frente, cara. Aí eu falei assim, esse cara é verdadeiro. Eu vou aprender com ele. E foi o que eu fiz. Aí eu peguei, paguei o curso, comecei a fazer. E em 2008, né? Final de 2008. Em 2009, que aí eu comecei a entrar numa conta real, que foi em abril de 2009. Abril ou maio de 2009, não sei. Aí eu pensei que eu ia arrasar. Falei, nossa, vou arrebentar de ganhar dinheiro, né? Aí a minha ex era contra, pessoal. Era contra, porque naquela época ninguém conhecia nada sobre Forex. Não tinha essas coisas que tem na internet, um monte de vídeo agora, né? Tutoriais, cursos, essas coisas.
Hoje a internet ela é rica em informações a respeito de Forex. Antigamente não tinha nada, tá? Não tinha nada. E aí o que acontece? Minhas únicas informações eram do cara. Eu falei, quer saber? Mano, eu vou estudar com tudo isso daqui. Aí eu me preparei, aí eu falei, tô pronto, coloquei 1 milhão na conta real. Foi em maio, eu acho. Velho, quase que quebrou a conta. Quase que eu quebrei a conta. Quase que eu perdi 1 milhão. Aí, velho, eu pensei em parar de fazer o Forex. Pensei em parar, juro pra você. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu acho que o negócio é trabalhar mesmo. Porque até então, eu trabalhava, tudo era braçal, né? Trabalhar na fábrica é braçal. Trabalhar no jiu-jitsu também é braçal. Trabalhar fazendo camisetas também é braçal. Segurança nem se fala. Então, eu falei, quer saber? Eu acho que, na verdade, o meu negócio é fazer força mesmo, né? Pra trabalhar. Não é usar a cabeça. Aí, cara... Só que aí eu pensei. Falei, mano... Na primeira situação que deu ruim, você vai desistir? É isso aí que você quer? Realmente? Né? Aí eu falei, mano, olha... Acho que eu vou me dar mais uma chance. Isso eu perdi tudo, assim, na sexta-feira, tá? Aí eu fiquei pensando, sábado e domingo, fiquei pensando. Porra, cara, será que eu consigo? Será que eu preciso me dar uma... Se eu não tentar, eu vou me arrepender, sabe? Eu falei, quer saber? Vou tentar. Vou tentar porque esse dinheiro é diferente dos outros dinheiro que eu tinha. Que se eu perdesse aquele dinheiro, não ia deixar de botar comida em casa. Não ia deixar de pagar as minhas dívidas. Já não tinha dívida, né? Mas a conta de luz, essas coisas. Então não ia fazer falta, na verdade. Ia fazer falta, lógico, 1 milhão, né? Mas não ia fazer falta que iria me prejudicar, entende? Vocês entendem o que eu tô falando? Não ia. Então eu peguei e falei assim, quer saber? Então tá, eu vou meter as caras. Dali pra frente, aí eu comecei, o meu jeito de ver o Forex mudou bastante. Então chegou mais ou menos até o final de julho, tá? Eu já tinha conseguido dobrar, eu recuperei aquele 1 milhão, e aí eu peguei e dobrei, eu tava com 2 milhões. E aí o que eu fiz? Eu peguei, retirei 1 milhão, aí esse 1 milhão já era o dinheiro que eu havia trabalhado, né? Então já tava no meu bolso. Aí eu pensei assim, se eu perder o dinheiro, eu vou perder o dinheiro do mercado. Então tá tudo certo, porque não vai me pesar mais. Mano, aí, cara, sabe, mudou muito. Então, aí você consegue entender, pessoal, vocês conseguem entender que aí vem o controle emocional. Aí que muda, porque eu já falei, técnica, todo mundo aprende. A técnica não é tão difícil assim de aprender. O problema maior é o controle emocional lá dentro, né? E como a maioria das nossas coisas que a gente faz também, controle emocional é essencial, né? Para tudo que a gente faz. Se você não tiver controle emocional para trabalhar numa fábrica, o rancho te enchendo o saco lá, você querendo meter a porrada nele, imagina toda vez que o chefe vir lá e te dar uma carcada, você vai lá e soca a cara dele. Você não vai parar em fábrica nenhuma. Ou seja, o controle emocional ele é muito importante, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei a ter um controle emocional maior, porque ali já não era mais o dinheiro que eu havia trabalhado e colocado, já era dinheiro do mercado, né? Então foi muito mais fácil. Mas lembra que eu falei para vocês que a minha ex era contra, né? De eu ter aprendido tentado investir? Então, sempre ela ia martelando isso daí, né? Que não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo, não ia dar certo. Aí chegou no final do ano, cara, eu já tinha feito 12 milhões. Eu tava com 12 milhões.
E eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha vida. 12 milhões. E a minha ex me enchendo o saco, né? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e resgatei esse dinheiro, né? Eu resgatei esse dinheiro, fui lá no banco e saquei os 12 milhões. Aí eu coloquei num saquinho. Eu também sou filha da puta, né, cara? Eu, eu coloquei num saquinho do De Amigos. Eu coloquei num saquinho do De Amigos e levei pra casa, né? Aí eu cheguei em casa. Como se fosse o presunto, lembra? Aí eu peguei assim, ó, e joguei na mesa. Aí ela foi abrir, cara, tipo assim, porra, comprou presunto de novo, né, velho? Ela abriu, tinha 12 milhões em cima da mesa, mano. Cara, ela abriu os olhos assim, arregalou assim, falou, que é isso? Eu falei, você não acreditou, né? Você não acreditou no Forex? Tá aí, ó, ó o dinheiro que eu ganhei. Cara, foi um negócio assim que chocou ela, assim, ela, pum, abriu os olhão assim, falou, nossa. Aí eu falei, ó, nunca mais vai faltar nada aqui em casa, né? Nunca mais vai faltar nada aqui em casa. E aí, dali pra frente, cara, graças a Deus, foi dando muito certo o Forex na minha vida, né? E aí eu peguei a serigrafia, eu ensinei um aluno meu, passei para ele. Aí as aulas de jiu-jitsu também, eu passei para os meus instrutores, porque os meninos já estavam ficando bom. E aí eu foquei mais no Forex mesmo. Só que eu não saí da fábrica, tá, pessoal? Eu não saí da fábrica. Eu continuei na fábrica. E a fábrica, por quê? Lembra, pessoal? Controle emocional. Controle emocional. Então foi uma garantia minha, porque eu sabia que o dinheiro do Forex, ele poderia ser perdido a qualquer momento. Ele pode ir embora a qualquer momento. E isso daí, quem tá aqui, que sabe disso, que tá tradeando, né? Sabe que o dinheiro pode ir embora a qualquer momento. Então, trabalhar na fábrica, pessoal, era uma garantia para mim. Gomê, né? Eu tô com tosse. Era uma garantia para mim. Então, eu entrava às 7 da manhã. Eu lavava caminhão. Aí eu mudei de trampo, né? Porque eu queria um trabalho que só fosse de Hirukin e eu pudesse tradear à noite. Então, eu entrei numa fábrica, no caminhão que entrava 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Então, 6 horas da tarde, eu já estava em casa. E eu já começava a tradear das 6 até meia-noite, 1 hora, eu ficava tradeando. Aí, eu consegui, depois de 3 anos e meio, mais ou menos. Não, 2011. 2009. 2 anos, eu acho. Eu consegui fazer 100 milhões no Forex. E aí, sim, depois que eu bati 100 milhões, aí eu falei assim, poxa, acho que agora eu já consigo sair da fábrica. Né? Aí, pior, cara, que eu já tava ganhando bastante dinheiro, então eu já comecei a sair nas revistas. E porque o Flávio, ele saiu numa revista, aí depois esses repórteres assim, eles perguntaram, mas tem mais brasileiro que ganha dinheiro assim desse jeito? Aí ele falou, tem um aluno meu que ganha dinheiro pra caramba também. Aí eu comecei a sair em revista, só que não mostra a cara. Qualquer dia vocês quiserem eu mostro pra vocês as revistas. Aí, o Chachô da firma que eu trabalhava, ele veio com a revista na mão. Ele olhou assim pra mim, né? Aí olhou pra revista, só que não mostrava a cara, né? Mostrava eu de costas.
Aí ele falou assim, Nakaya-san, esse aqui é você? Aí eu olhei assim e falei, sou eu. Aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Por que você trabalha aqui? Aí eu falei assim, não, mas eu trabalho porque é necessário, né? Eu preciso trabalhar tudo. Aí ele chegou e falou assim, nossa, mas eu já não trabalharia mais aqui com esse resultado que você tem. Ele também fazia Forex naquela época. E ele não conseguia performar. Aí, só que aí passou uns 2 meses e eu já saí da fábrica, né? Eu montei essa casa aqui que eu tô, né? Essa área aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, é o meu broker, ó, tá vendo, ó? Tá aqui. Eu montei essa casa e esse espaço aqui, eu montei a minha sala de trade. E aí eu falei, agora eu vou viver só do Forex. E aí eu comecei a tradear, saí lá do caminhão, né? E o jiu-jitsu eu ia diminuir bastante, porém, na minha academia ainda, hoje eu não tenho mais academia, mas os meus alunos, né? Lá no Brasil eu tenho 5 academias, Tokai Brazilian Jiu-Jitsu. Eu tenho mais 2 academias na Filipinas, também Tokai Brazilian Jiu-Jitsu. E aqui no Japão tem 4, né? Tokai Brazilian Jiu-Jitsu. E inclusive, ó, o Sensei Luciano tá escrito aí, ó. Ele é um dos professores lá do Brasil, né? São professores que eu formei Jiu-Jitsu e agora eles vivem disso. A galera vive disso, né? E aí eu tenho também 2 alunos que vivem da serigrafia que eu ensinei, né? Inclusive os meus maquinários tá com um dos meus alunos e ele faz isso daí para viver também. E eu continuei fazendo Forex e continuei fazendo segurança também. Inclusive, eu só parei de fazer segurança ano passado. Eu parei de fazer segurança. E vira e mexe, né? Eu já tava com a Tokai Invest e tudo. Aí eu fazia segurança numa balada chamada Tabu, lá em Nagoya. Aí as pessoas olhavam pra mim assim. Aí eu olhava pra minha camiseta, segurança. Você não é o cara da Tokai Invest? Eu falei, sou. Aí os caras ficavam pensando assim, mas se o cara é da Tokai Invest e faz aquela grana, o que esse cara tá fazendo aqui, fazendo segurança, né, cara? Mas, cara, ó, fazer segurança é que eu nunca deixei de trabalhar, sabe? Nunca deixei. Não fazia, assim... a minha meta não era parar de trabalhar na fábrica, isso e aquilo. Tanto é que eu aproveitei, né? Ganhando dinheiro, o que eu fiz? Eu tirei carteira de Ogata, tirei carteira de Rifto. Eu investi em mim também, porque eu pensava assim, né? Cara, se nada der certo, eu posso ser motorista de caminhão, né? Eu tenho carteira, aproveitar, porque eu tenho dinheiro para pagar a carteira, eu vou tirar a Ogata. Aí foi o que eu fiz. Então fui meio que me protegendo, assim, sabe? Se caso não desse certo o Forex. E eu fui fazendo isso. Aí depois de um tempo, tradeando e trabalhando na noite, assim, veio o Covid, né? Aí quando veio o Covid, velho, aí eu via muita gente no perreio, né? E eu já tava com 52, mais ou menos, naquela época do Covid. E aí eu peguei e resolvi, falei, quer saber? O dia que eu morrer, eu vou... Pra quem que eu vou passar esse conhecimento? Será que eu vou pegar e levar esse conhecimento que eu tenho comigo só? Será que não seria egoísmo da minha parte eu não passar isso daí pros outros e deixar quieto assim? Porque também, pessoal, a minha dúvida, se eu soubesse que o que eu passasse daria 100% certo para as pessoas, ok, sem dúvida eu iria passar.
Só que eu sabia que se eu pegar e passar o que eu sei, nem todo mundo ia conseguir performar. Nem todo mundo ia conseguir ter o mesmo sucesso que eu tive. E, muito pelo contrário, né? Eu poderia afundar a vida da pessoa. Então isso daí que me travava, sabe? Me travava muito, porque eu falava assim, meu, em vez de eu ajudar, vou acabar atrapalhando esses caras. Então foi uma dúvida muito grande que eu tive. Mas aí eu pensei, eu falei assim, meu, mas mesmo assim, se por acaso eu conseguir ajudar meia dúzia de pessoas a ganhar dinheiro, pra mim já tá bom. Aí eu também pensei assim, mas ixi, vai vir muito hater, vai ter muita gente que não vai acreditar, vai neguinho que vem me xingar, isso e aquilo. E no começo foi mesmo, tá? Nossa, muita gente enchendo o saco, ah, você é fake, você é isso, você é aquilo. E naquela época eu não tinha experiência também, já mandava os caras tomar no cu. Falava, então vem me pegar aqui, sabe? Era foda. Quem é da antiga e lembra das minhas lives no YouTube, eu brigando com os caras, com os haters, né? Falava, vai tomar no teu cu, filha da puta. Então vem aqui, fala isso na minha cara se você é homem. Era foda aquela época, mano, era foda. Hoje eu tô mais, assim, mais Dalai Lama, né? Tô mais zen, tô mais crescidinho. E aí eu fui acostumando. Mas hoje em dia, pessoal, tem muita gente que tem resultados, né? Meus alunos. Então, diminuiu bastante esse negócio dos haters. Aí ficou mais fácil trabalhar também. E eu também já fiquei mais, assim, acostumado com essas coisas. Então, não ligo mais para essas coisas, né? Mas, graças a Deus, consegui tocar o barco aí. E eu tô vivendo isso até hoje. Hoje, minhas filhas já cresceram, né? Uma tem 23, a outra tem 19. Eu me separei. E quando eu me separei, a minha ex, ela foi embora de casa, né? E deixou, não é que deixou, tá? As minhas filhas é que escolheram ficar comigo, tá? E isso faz uns 8, 9 anos atrás. Então as minhas filhas, a menor, ela tinha 10. E a mais velha tinha 14, eu acho. Então foi uma época muito difícil, porque para criar duas meninas, cara, um homem que não sabia nem cozinhar, foi muito difícil. Para vocês terem ideia, cara, eu não sabia cozinhar. Aí o que eu fazia? Eu ia no YouTube. Aí eu aprendi assim, como fazer feijão, como fazer carne de panela, como fazer purê de batata. Cara, eu aprendi tudo no YouTube. O YouTube salvou a minha vida. E foi muito bom, porque hoje em dia minhas filhas falam assim, a comida do papai tem gosto de restaurante. E a comida da mamãe tem gosto de mãe, né? Mas, assim, achei bom, porque eu acordava 6 horas da manhã todo dia para fazer o bentô delas, para elas levar para a escola, né? E todos os eventos, essas coisas que precisava fazer para ir para a escola, reunião de pais, assim, né? Na verdade, de tarde, os pais normalmente trabalham, né? E só ia mulher, cara. Só ia mulher nessas reuniões. Só eu de homem, cara. Aí quando eu entrava lá com todo mundo, assim, só eu de homem, as mães ficavam olhando assim, falavam, mas o que esse cara tá fazendo aí? Aí, mas tudo bem, eu tava acostumado com isso já. E foi assim, foram coisas bem marcantes na minha vida, né? Que aconteceram, que eu curti muito com as minhas filhas. Por exemplo, quando a Luana, a mais nova, menstruou, né? Eu tava no banheiro, escovando o dente. Aí ela veio toda assustada assim, falou assim, pai, olha pra mim, olha pra mim. Eu olhei, ela tava a primeira menstruação dela. E aí eu já sabia que isso ia acontecer um dia, né? Então eu também já estava preparado. Eu falei, filha, tranquilo, não precisa se preocupar.
Aí eu peguei, coloquei ela no chuveiro, né? E aí eu peguei, ensinei ela a lavar a calcinha no banho. Aí ela se lavou. Aí eu peguei uma toalha mais escura, falei assim, aí ela falou, não pai, mas vai sangrar. Eu falei, filha, não se preocupa, porque depois o papai lava, né? Então, eu tentei confortá-la ao máximo, né? Nesse lado aí. Então ela ficou bem sossegada e também já tinha absorvente lá em casa. Eu ensinei ela a colar o absorvente certinho. E correu tudo bem, tudo bem. Aí quando ela começou a menstruar e ir pra escola, o que eu fazia? Eu peguei, comprei, sabe aquelas sacolinhas de pano, né? Coloquei os absorventes lá dentro, coloquei pra ela levar pra escola. Aí eu me liguei, né? Não pode ser transparente, porque senão vai aparecer os absorventes. Então eu comprei aquelas de pano, sabe? No Riachuelo vende. Aí você coloca lá, não consegue enxergar o que tem lá dentro, né? Então pra ela não passar vergonha também. E aí foi tudo certo. E aí ela foi acostumando tudo. Aí ela falou assim, até hoje ela fala assim, nossa pai, ainda bem que você tava lá pra me ensinar essas coisas, né? Então, eu tenho muitas memórias boas, né? Das coisas que foram acontecendo com as minhas filhas, os aniversários que a gente passou junto, tudo isso daí. Então, eu tive um relacionamento muito bom com elas. Hoje mesmo, tava jantando com elas, né? Elas falam, pai, eu tô com saudade, vamos sair pra jantar? Eu falei, vamos, mas eu tenho que voltar logo porque hoje papai tem live, né? E só que agora elas moram com a mãe. Moram com a mãe porque eu acho que, apesar da gente ter se separado, a gente não tem direito, né, de chegar e falar, não, eu cuidei de você, pô, você vai morar comigo, né? Eu gostaria muito que morassem comigo até hoje, mas eu acho que elas têm direito de escolha também. Eu acho que elas sentem saudade da mãe também, né? Então eu acho que tá tudo certo. Hoje eu moro sozinho. Até o cachorro, o cachorro minha filha levou também. Mas tá tudo certo, cara. Eu tô conseguindo me adaptar melhor, assim, né? Antes era foda. Antes era foda morar sozinho, porque você não tinha contato com ninguém, isso e aquilo. Mas hoje em dia eu já tô mais acostumado. E também eu viajo muito, né? Então pra mim tá tudo certo agora. E agora também tenho as lives, tenho meus amigos dentro da Tokai Clube, que a gente tá todo dia em contato. Então tá tudo certo. E a minha vida é assim. Então, a gente também tem que entender, pessoal, uma coisa. O dinheiro, ele é um facilitador da sua vida, tá? Pensem bem nisso. Porque eu foquei tanto em ganhar dinheiro, que eu acabei, naquela época, esquecendo muito de cuidar da minha família, tá? Tomem cuidado com isso, pessoal. Tomem cuidado, porque o homem, muitas vezes, ele foca numa coisa e ele vai naquela meta. Ele vai embora, vai embora, vai embora. E ele não enxerga o que está se passando ao redor dele. Muitas vezes, problemas familiares, eles surgem daí, né? Então, o meu problema de separação foi por causa disso também. Porque eu foquei tanto em ganhar dinheiro, porque eu mesmo fiz aquela promessa que fala assim, nunca mais vai faltar nada dentro dessa casa. Porque aquilo me machucou tanto, né? Aquela briga do presunto me machucou tanto que eu falei, quer saber, não vai faltar mais porra nenhuma aqui em casa, né? E aí você acaba esquecendo, pessoal, acaba esquecendo do seu próprio relacionamento, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Dinheiro é bom, facilita pra caramba, tá? Só que você tem que entender que a sua felicidade mesmo, ela não compra. Né? Pode ser clichê nessa palavra, né? Ai, dinheiro não compra felicidade. Não compra. Não compra esse tipo de felicidade, tá? Felicidade de você ter uma companheira legal, né?
que tá aí para todas as coisas que você vai fazer, nos problemas também, suas filhas, seus filhos estarem com você, né? Isso daí não tem como. Não adianta você falar que com dinheiro não dá, não dá, não dá, tá? Isso daí é com bom relacionamento entre as pessoas. Você ter amigos bons, tudo isso daí faz parte. Então muitas vezes a gente confunde isso com o dinheiro. Porque, sabe por quê, pessoal? Quando eu cheguei e cheguei nos meus primeiros 100 milhões, eu falei, tô rico. Aí você pega e, né, se emociona, tal, tal, tal. Mas aí você vê, cara, que com o passar do tempo, você não mudou nada. Não é porque você tem dinheiro que você vai, talvez mude para pior, viu? Porque quem ganha muito dinheiro, muitas vezes fica muito boçal, né? Fica muito snob. Aí é ruim, né? Mas não mudou nada em mim, né? E aí eu falei, cara, dinheiro é bom sim, porque agora, ainda bem que eu tenho, né? Porque as minhas filhas, que nem a Luana, ela falta mais 2 anos de faculdade, eu tô pagando, né? A Lívia, ela faz 3 meses atrás, foi viajar pra Europa, rodou a Europa inteira. A Luana, mês passado, voltou da Coreia. Então, eu tenho como proporcionar essas facilidades para elas. Né? Elas me dão muita despesa. Cada um tem um carro. A Luana pegou, com 18 já tirou carteira. E vocês sabem como que são caros. Roquem aqui no Japão é caríssimo. O carro também é caro. Tirar carteira também é caro. Faculdade também é caro. Aí vocês fazem ideia de quanto que eu gasto com elas, né? Enfim, o dinheiro ele facilita, tá? É bom, vale a pena a gente se esforçar para ganhar, mas não esqueçam da família de vocês, né? Vocês têm que entender qual que é o mais importante, mas a gente precisa dosar, porque o homem, ele por obrigação, pessoal, talvez alguns homens não concordem, não sei e tal, mas o homem, pessoal, ele é o provedor, tá? E ponto final. Se ele tem uma família, se ele tem uma mulher, se ele tem os filhos, é obrigação dele não faltar nada em casa. As mulheres têm outros tipos de obrigação. Os nossos filhos têm outro tipo de obrigação, que é estudar, que é cuidar do crescimento, né? A esposa, ela administra a casa, ela cuida dos filhos, né? Ela cuida do marido, né? E o homem não pode deixar faltar nada em casa, pessoal, tá? Não tô falando que mulher não pode trabalhar. Pode sim, mas se ela quiser trabalhar. É diferente dela ter obrigação de trabalhar para ajudar a pagar as contas dentro de casa. As contas dentro de casa é você que tem que pagar. Se ela quer trabalhar para ganhar um dinheirinho, para ela comprar um sapato ou as coisas dela, tudo bem, tá tudo certo. Né? Agora, as obrigações de dentro da casa, somos nós que temos que pagar, pessoal. Então a gente precisa se esforçar para isso. Tá? Talvez soe meio machista, não sei, tem gente que não vai gostar, né? Mas é o que eu penso, tá? Se vocês têm um propósito, casal, ótimo, fala assim, meu amor, vamos comprar uma casa nós dois? Vamos se esforçar, vamos dar uma vida melhor para os nossos filhos? Aí sua esposa fala, não, bora, tamo fechado, né? Então vocês têm um propósito. Aí tudo bem, pessoal. Aí é outra coisa. Assim, olha, vamos formar nossas filhas, vamos botar elas para estudar no exterior? Vamos, né? Entrou em acordo? Claro, tem que ajudar, né? Para isso que serve a parceria, entende? Então, não entendam errado o que eu tô querendo dizer, tá, pessoal? Você fala assim, ah, não, a mulher não precisa fazer nada. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Vocês entenderam, né? Tá? E é isso daí, pessoal. Eu acho que a minha história foi assim que aconteceu, né? Lógico que foi assim, contado com muitas
pulei muitas coisas, né? Mas para ter mais ou menos uma base de como que foi minha vida até agora, né? E hoje a minha meta é continuar não deixando faltar nada para as minhas filhas. E agora tô curtindo as minhas viagens, tô indo, eu gosto muito de ir para Tailândia, porque eu gosto muito de massagem, né? Eu já fiz curso de massagem também, gostei muito. Eu gosto muito, tanto de fazer massagem como receber massagem. E lá é muito legal, tá? Então eu gosto muito de lá. Mas eu já fui para Rússia, China, Estados Unidos, Singapura, Malásia, Vietnã, Filipinas. Vixe, muito lugar, tá? Então é isso, dinheiro, ele é um facilitador, né? E se você falar assim, e aí, Roberto? Você se arrepende de ter feito tudo isso? Né? Se você pudesse escolher, você voltaria atrás? Eu não me arrependo, tá, pessoal? Eu não me arrependo. Porque lembra daquela época que eu falei para vocês que ficou 3 anos sem as minhas filhas ganharem um presente de Natal? Né? Hoje em dia, não tem isso mais. Eu não carrego essa tristeza para elas. Eu consigo pagar qualquer coisa para elas, né? Então, não me arrependo mesmo de todo o meu esforço que eu fiz, tá? Eu espero que toda essa logística que eu contei para vocês, né? De você separar o que é realmente necessário pagar e o que não é, diminuir despesas, aumentar o seu trabalho. Você homem, você só não aumenta o seu horário de trabalho porque você é preguiçoso, viu? Você só não aumenta porque você é preguiçoso. Porque se você tem dívidas, você não faz mais que a sua obrigação de trabalhar e eliminar todas as suas dívidas. Porque sem isso, o homem não desenvolve. Dívida não leva o homem para frente. Entenda isso. Você só vai para frente quando você não tiver mais dívidas. Tá? Bom, essa é a minha história, falei pra caramba, né? E espero que tenha ajudado. Na verdade, se eu falasse isso na palestra, demorou, o quê? 1 hora, mais ou menos? Ia ter que ter 1 hora pra falar isso daí. E olha que eu pulei bastante hoje também, hein? Tinha muita coisa que eu não falei, tá? Será que a Josi já tem as 3 pessoas que vão ganhar o curso? Ô Josi, se você estiver assistindo aí, pode falar para mim, manda para mim as 3 pessoas que foram escolhidas, por favor. Espera só um pouquinho, tá, pessoal? Tô esperando. Manda para mim então, Onegai. Ela vai mandar o nome das 3 pessoas que ganharam o curso no mês 11, tá? Que dia que vai começar? Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 4. Dia 4 de novembro começa o último curso preparatório para entrar na Tokai Clube, tá? Ó, já saiu o primeiro nome, tá? Preparados aí, pessoal? Posso falar o primeiro nome? Então, o primeiro nome já entra em contato com a Josi, tá? Lembrando que foi ela que escolheu, não fui eu, tá ok? O primeiro nome, Fernanda Carvalho JP. Olha, pior que ela comentou aqui, ó. Fernanda Carvalho JP. É a primeira escolhida. Tá? Entre em contato com a Josi, por favor, que você foi a escolhida. Segundo escolhido, Yuri Yoidon. Yuri Yoidon. Segundo escolhido.
Josi, escreve de novo mais o terceiro aí, que eu só consegui ler Fernanda Carvalho e Yuri Doidon. Yuri Doidon. Qual que é o outro? Ah, tá. E o terceiro escolhido, não sei se é homem ou se é mulher, chama Munuti. Munuti. É o terceiro escolhido. Vou repetir então as pessoas que ganharam o curso gratuito aí, tá? De graça. Fernanda Carvalho JP, Yuri Yoidon e Munuti. Vocês três foram escolhidos para participar do meu curso em novembro. Parabéns. Sejam bem-vindos. Tá? Espero que tenha sido, vai ser muito útil, espero que seja muito útil para vocês, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram, essa live eu vou deixar gravado. Se vocês gostaram dessa live, eu posso fazer outros tipos de live assim para vocês de vez em quando, tá? Bem de vez em quando, uma vez a cada 2 meses, alguma coisa assim, eu posso estar fazendo para vocês. Beleza? Deixa seu comentário, passa seu feedback para mim, por favor, se você gostou. O que faltou também, né? Para poder estar falando para vocês. E aí eu posso estar fazendo outros tipos de vídeos para vocês, para que vocês consigam ter uma orientação melhor, tanto do lado financeiro quanto do lado emocional. Eu não sou uma melhor autoridade para falar esse tipo de coisa, mas eu acredito que eu falo aquilo que eu passei. E aquilo que eu passei, tenho certeza que muitos de vocês também estão passando. Então, se puder ajudar vocês, eu fico contente, tá bom? Aqui não é para vender curso nenhum, é simplesmente para a gente conversar, para a gente bater papo. E eu espero que vocês tenham uma noite muito bacana, tá? Muito legal. Coloquem isso na cabeça. Espero que tenha sido muito útil para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tamo junto.